Oi pessoal, eu sou a Tawane, faço parte do PEC Engenharia Química aqui da UEM e na aula de hoje eu vou estudar com vocês um pouquinho do balanço de massa e do balanço de energia, só que resolvido de maneira simultânea. O nosso estudo de caso vai ser baseado em um processo de destilação. Lembrando um pouquinho o que a gente viu nas aulas anteriores, a gente já estudou sobre o balanço de massa e balanço de energia, só que sempre vistos de formas separadas. Algumas situações que a gente viu foram envolvendo múltiplas unidades, um pouquinho do reciclo, tabelas de vapor aplicadas mais para o caso de balanço de energia, tanto para sistema aberto quanto para sistema fechado. Na aula de hoje, então, nosso intuito vai ser estudar processos nos quais é preciso sim escrever e resolver o balanço material e de energia de forma simultânea. Como eu comentei no começo da aula, a coluna de destilação vai ser a base para o nosso estudo, porque normalmente esse é o processo utilizado para exemplificar o estudo que a gente está buscando. O objetivo geral desse equipamento vai ser separar dois compostos que apresentam volatilidades diferentes. Então, na nossa coluna de destilação, a gente vai fazer uma alimentação. O composto mais volátil, ou seja, o menos denso, ele vai ascender pela coluna e, baseando-se no equilíbrio líquido-vapor, essa coluna vai fazer com que a corrente de topo ela seja mais rica nesse componente mais volátil. E o componente mais pesado, que é o componente mais denso, ele tende a descer a coluna e, baseado-se novamente no princípio termodinâmico do equilíbrio líquido-vapor, a coluna vai fazer com que esse produto de fundo ele seja mais concentrado nesse produto mais pesado. Falando então um pouquinho do processo em si, aqui a gente tem representado uma coluna de destilação que apresenta refluxo. Mas vamos ignorar essa partezinha aqui do condensador do refervedor um pouquinho, só para a gente explicar o processo em si. Então, se fosse uma destilação flash, ou seja, uma destilação que não apresenta refluxo, a gente ia ter uma alimentação que entraria aqui, e normalmente a alimentação da coluna é feita na parte central aqui do nosso equipamento. E nesse tambor flash a gente teria apenas um estágio de equilíbrio, que vai gerar uma corrente de vapor saindo aqui ao topo, que é rica nesse componente mais volátil que eu comentei com vocês, e aqui ao fundo a gente vai ter a saída do componente mais pesado majoritariamente. Quando a gente apresenta refluxo, que é o processo inteiro aqui representado por essa imagem, a gente retorna uma fração da corrente de saída do vapor. Para a gente fazer esse retorno dessa fração para a coluna, é necessário condensar a corrente que sai aqui do tubo, ou seja, transformar essa corrente de vapor em líquido. O condensador ele é auxiliado por uma corrente de água fria, que vai ser a utilidade do processo, então. Esse refluxo líquido que entra na torre, ele vai ter o sentido contrário do vapor que está aqui dentro, justamente pela diferença de densidade, né? Porque o vapor ele é menos denso do que um líquido. Naturalmente, essas duas fases, então, elas tendem a alcançar um equilíbrio térmico e de composições. Isso porque, quando a corrente de refluxo ela é condensada, ela tem sua temperatura diminuída, certo? Ela passa de vapor para líquido, então ela está tendo uma queda de temperatura. E a gente tem, então, uma transferência de calor baseada nesse gradiente de temperatura entre as duas correntes. Então, novamente, o vapor saiu aqui ao topo, ele foi resfriado e a corrente que retorna logo aqui ao topo, em contato com o vapor, ela vai ser mais fria. Então, isso vai aumentar a transferência de calor entre as correntes. Ao mesmo tempo, essas duas correntes elas têm condições tais que não são as composições de equilíbrio de fase. Se fosse um flash, por exemplo, a fração molar da espécie na fase vapor ela estaria em equilíbrio com a fração molar na fase líquida. Só que quando a gente condensa essa fração, quando a gente quer efetuar esse refluxo, ou seja, a corrente de vapor ela não vai estar mais em equilíbrio de fase com esse líquido, que possui a mesma fração do componente mais volátil. Bom, diante de tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode concluir então que o equilíbrio de fases ele ocorre quando ambas as fases elas têm composições de equilíbrio líquido-vapor, certo? Quando não se verifica esse equilíbrio entre as fases, estas possuem uma diferença de potencial químico, que faz com que ocorra a transferência de massa entre as duas fases. Bom, ao realizar ambas transferências, então, tanto a de massa quanto a transferência de calor dentro aqui do nosso equipamento, há um enriquecimento, então, do vapor no composto mais volátil e da fase líquida no menos volátil, que foi o que eu comentei para vocês. Então, tudo que eu acabei de citar aqui é um pouquinho do processo que ocorre dentro da coluna mesmo, para que haja esse enriquecimento da corrente no topo no produto mais volátil e o enriquecimento da corrente do fundo no produto mais pesado,
ou como a gente fala também, empobrecimento dessa corrente de fundo no produto mais volátil. Quando a gente acrescenta o refluxo, então, no nosso processo, a nossa intenção é justamente aumentar a composição no equilíbrio para que essa atinja valores maiores, né? Porque quando a gente não tem esse refluxo, a gente não está desestabilizando esse equilíbrio de fases entre as correntes. O vapor e o líquido, eles sempre vão estar em equilíbrio, só que quando a gente efetua esse refluxo aqui, justamente uma temperatura diferente, a gente vai ter um aumento nessa transferência de massa e de transferência de calor. A gente normalmente chama em literatura essa seção do topo aqui, da alimentação para cima, que contém o condensador e todo esse processo aqui, de seção de retificação. Então, o vapor ele começa a receber massa e energia de outra corrente que desce a coluna. Vamos estender, então, o nosso estudo para a parte de baixo agora do nosso equipamento. O líquido, que é a fase que tende a descer a coluna, ele é encaminhado para um refervedor que, ao aquecer a corrente, então normalmente baseado em uma água quente, em um vapor saturado, ele redireciona parte desse vapor produzido novamente para a coluna. Então a gente tem o aquecimento desse líquido até o estado de vapor e parte é redirecionada novamente para a coluna, assim como aqui, só que de forma contrária, certo? Aqui a gente tem um vapor sendo transformado em líquido e retornando à coluna, e aqui a gente tem um líquido sendo transformado em vapor e retornando à coluna. Consequentemente, então, as mesmas transferências que eu citei, de massa e de calor, elas vão ser verificadas nessa parte da coluna, concentrando mais ainda a presença de mais voláteis no vapor, empobrecendo o líquido desse componente, certo? Então, o vapor ele sempre vai estar, por esse processo de refluxo, ele sempre vai estar se concentrando mais em produtos menos voláteis, enquanto o líquido ele agrega mais os produtos mais pesados. Essa seção de baixo, por sua vez, da alimentação aqui para baixo, que compreende o refervedor, ela é chamada de seção de exaustão. Além disso, pessoal, vocês podem ver que aqui dentro da coluna ela apresenta certos pratos que a gente costuma chamar de estágio. Eles existem dentro da coluna para favorecer o contato, que é vai ser uma configuração interna, no qual o líquido ele vai descer, ele vai cair no prato e ele vai inundar o prato. O vapor que está subindo é obrigado a passar pelos furos do prato e então as fases líquido e vapor elas competem por essa passagem dentro do prato. Então, só para vocês terem uma ideia, vai ser um prato furadinho que vai ter aqui na coluna de destilação, na maioria das vezes. Pode ser preenchida por recheio também, mas comentando aqui da parte de pratos mesmo. O líquido ele vai vir, ele vai inundar, porque não dá para todo líquido conseguir passar pelos furos, ao mesmo tempo que o vapor está ascendendo a coluna. Então, eles vão competir por essa passagem que existe aqui no prato. Isso faz com que o líquido ele goteje, mas com uma vazão bem menor do que ele apresentava anteriormente, que o vapor tende a passar por bolhas aqui dentro dos buraquinhos do prato. Então, a gente está forçando mais ainda o contato do líquido com o vapor. Então, a gente força ainda mais essa troca de massa e de calor, porque quanto mais contato entre as duas fases, mais transferência de massa e de calor a gente tem. Como eu comentei com você, os pratos da coluna eles são chamados de estágios, e nesse a gente vai supor a condição de equilíbrio, ou seja, de que o líquido e o vapor eles vão ficar em contato tempo suficiente para que ocorra esse equilíbrio de fases, e ambos saiam do prato à mesma temperatura. Isso é uma situação mais hipotética para caso de estudo mesmo, mas na realidade, assim, quando passa por um prato, eles apenas começam a desenvolver esse equilíbrio, sendo que os pratos eles têm uma eficiência, então, baseada na condição ideal. Bom, pessoal, eu sei que eu expliquei bastante o processo, mas eu vou tentar resumir para vocês, então. Ele é um processo contínuo, onde a gente vai ter uma alimentação, uma seção de exaustão aqui embaixo e uma seção de retificação aqui na parte de cima. O produto de fundo ele é rico no componente menos volátil, enquanto o produto de topo é rico no componente mais volátil. E tipicamente essas colunas elas contêm estágio. Resumindo o processo em si, o equilíbrio líquido-vapor é o fundamento termodinâmico do porquê essa separação ocorre, então do porquê a gente tem a concentração e enriquecimento desse produto de topo no componente menos volátil. No refervedor, parte do fluido ele vai se tornar vapor e vai retornar à coluna, e outra parte ela vira produto. Ocorre a entrada de calor nesse processo. Como eu falei para vocês, no refervedor o líquido vem e é transformado em vapor. No condensador, por sua vez, ocorre a condensação completa do fluido, sendo que parte do líquido é redirecionada à coluna e o restante ele vai dar origem a um novo produto, que vai ser a corrente D. A quantidade de refluxo que vai voltar para a coluna a gente vai quantificar matematicamente
em termos de uma razão, que vai ser a razão de R sobre D. Então, a razão do refluxo sobre a vazão do destilado que sai da coluna. Bom, vamos nos aprofundar um pouquinho no processo, então. Eu falei bem abstrato, bem teórico até agora, mas então vamos dar um exemplo com componentes reais. Vamos supor que uma alimentação ela é composta de benzeno e tolueno. O benzeno, cuja fórmula química é C6H6, ele apresenta uma massa molar de 78 gramas-mol e uma temperatura de ebulição de 80 graus Celsius. O tolueno, por sua vez, ele é o C7H8, possui uma massa molar de 92 gramas por mol e uma temperatura de ebulição de 110 graus Celsius. O componente menos denso, ou seja, o componente mais volátil aqui, vai ser o benzeno. Então, é ele que tende a estar aqui concentrado na corrente de destilado e concentrado na parte de vapor da nossa coluna. Enquanto o tolueno, que é o componente mais denso, ele vai tender a se concentrar no líquido e sair aqui na nossa corrente de fundo, enriquecendo a corrente líquida com o componente mais pesado. Bom, pessoal, falando agora um pouquinho das relações matemáticas que podem ser descritas para uma coluna de destilação, a gente pode considerar balanços de massas que tenham volume de controle como referência da coluna como um todo, e ainda 3 subsistemas que são passíveis de estudo, que seriam apenas a coluna, sem considerar a parte do condensador do refervedor, apenas um balanço que envolva o condensador e apenas um balanço que envolva o refervedor. Para a coluna como um todo, um balanço de massa total vai considerar a alimentação e as 2 saídas que a gente tem do sistema. Então, F, que é como a gente chama a corrente de alimentação, vai ser igual a D, que é como a gente chama a corrente de destilado, mais B, que é como a gente chama a corrente de resíduo. Aplicando um balanço de massa agora especificamente para o composto benzeno, a gente multiplica todas essas saídas e a entrada pela fração mássica de benzeno. Então, é só aplicar a fração mássica ou molar como produto entre as correntes que a gente vai ter o balanço de massa para o benzeno. A gente poderia ainda descrever um balanço de massa para o tolueno, que é o segundo componente que entra aqui na nossa coluna, só que vale lembrar que essa relação ela não seria linearmente independente, então ela não ia ajudar na nossa solução do sistema linear. Partindo então para o balanço de energia, a gente sabe que a coluna ela não realiza nenhum tipo de trabalho, nem trabalho de eixo ou qualquer outro do tipo. A gente vai considerar que a gente não tem variação de energia cinética nem variação de energia potencial, então a nossa variação de entalpia que corre aqui no equipamento ela vai ser igual à troca de calor, que está intrínseca a esses equipamentos aqui, do condensador e do refervedor. Destrinchando esse ΔH, a gente sabe que o ΔH vai ser o H que sai, menos o H que entra, que vai ser igual ao calor trocado. Escrevendo em termos, então, das entalpias específicas da corrente, a gente multiplica a vazão mássica pela entalpia específica da corrente, certo? Mais a vazão mássica pela entalpia específica da corrente. Esses 2 termos aqui escrevem o H que sai, porque estão intrínsecos à corrente de destilado e à corrente de resíduo. Para o H que entra, vazão mássica que entra vezes a entropia específica da corrente. Para o calor trocado, então, ele vai ser igual ao calor que é trocado no refervedor, mais o calor que é trocado no condensador. Vale lembrar que cada calor aqui vai ter seu sinal específico. No caso do refervedor, a gente tem uma entrada de calor no sistema para aquecimento, então o calor do refervedor ele é positivo, mas no caso do calor do condensador, a gente tem uma saída de calor do sistema, certo? Então, esse calor aqui, ele vai ter um sinal negativo, quando vocês forem fazer as contas. Para o subsistema que envolve o condensador, o balanço de massa vai descrever que tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, V, que é a nossa corrente de vapor que sai aqui do topo e vai direto para o condensador, vai ser igual à soma de D, que é o destilado que sai do processo, mais R, que é o nosso refluxo que volta para a coluna. Para o benzeno, a gente pode fazer o mesmo esquema que a gente fez para o balanço de massa total da coluna como um todo e multiplicar cada vazãozinha pela fração mássica de benzeno intrínseca a. Só que, como eu disse para vocês, tem algum processo aqui que vai alterar essa fração mássica? Não tem, certo? Porque a corrente vai entrar com uma certa composição, ela vai ser apenas resfriada para a gente formar um líquido, só que a composição aqui vai ser igual. Essa corrente que sai, ela é só dividida em 2 correntes, certo? Então, as composições de ambas, elas vão ser iguais. Isso vocês estudaram bastante na parte de reciclo,
Quando a gente faz um reciclo, a composição ela não vai se alterar, ela é apenas dividida, a corrente aqui. Então, esse balanço de massa aqui a gente tende a desprezar, porque ele não é linearmente independente desse balanço de massa total que a gente fez para o condensador. Para um balanço de energia, então, já em termos da entalpia específica, a gente sabe que a variação de entalpia vai ser igual ao calor trocado. Novamente, a gente não tem nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de variação de energia cinética e nem potencial. Então, a gente pode escrever a vazão máxima multiplicada pela entalpia específica de cada corrente. Sempre vai ser o que entra menos o que sai, e vai ser igual ao calor trocado aqui no condensador. Para as relações matemáticas que envolvem, então, só a coluna, então a gente vai estar aqui desprezando a presença do condensador e do refervedor, a gente vai escrever só um balanço de massa, porque as trocas de energia elas estão intrínsecas ao condensador e ao refervedor. Então, só considerando a coluna, a gente não vai ter nenhum tipo de calor trocado. Um balanço de massa total vai descrever que tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, a vazão de alimentação é F mais o refluxo, que vem aqui do condensador, mais RV, que aqui a gente denominou RV o refluxo que vem do refervedor, então ele é um refluxo em vapor, vai ser igual a tudo que sai, que vai ser essa corrente FC, que é a corrente de fundo que se direciona ao refervedor, mais V, que é o vapor que vai direto para o condensador. Novamente, especificadamente para o benzeno, a gente multiplica todas essas correntes pela fração mássica de benzeno intrínsecas a cada uma. Fazendo um balanço de massa, então, total para esse volume de controle considerado, a gente tem que FC vai ser igual a RV mais B. Lembrando que FC é a corrente de fundo que sai da coluna e se direciona ao refervedor, RV é o refluxo em vapor que retorna à coluna e B, o nosso resíduo. Novamente, aplicando para o componente benzeno, basta a gente multiplicar todas essas vazões mássicas pela fração de benzeno presente em cada corrente. Bom, partindo para o balanço de energia, então, a gente vai fazer igual a gente sempre fez e expressar ele em termos de entalpia específica. Então, nosso ΔH vai ser igual ao nosso calor trocado. Nosso ΔH é o H que sai menos H que entra. Então, é igual a vazão máxima multiplicada pela entalpia específica de cada corrente que sai, menos a vazão máxima multiplicada pela entalpia específica da corrente que entra, que vai ser igual ao calor trocado aqui no refervedor. Bom, pessoal, a gente falou de diversas equações que estão relacionadas à nossa coluna de destilação, envolvendo tanto o processo como um todo, como subvolumes de controle dentro dele. Só que as relações mais utilizadas para a gente conseguir as variáveis desejadas de um exercício vão ser o conjunto formado por esse sisteminha aqui, que vai ser o nosso balanço total envolvendo a coluna como um todo, o balanço total aplicado para o benzeno e o balanço de energia também envolvendo o processo como um todo. Normalmente a gente costuma analisar o nosso condensador, porque nosso produto de interesse está ali na parte do topo, na parte de retificação. Então a gente vai usufruir do balanço de massa total para o condensador e do balanço de energia para o condensador também. Uma outra equaçãozinha que é bem importante, que eu comentei com vocês mais para a parte do início, é a equação que descreve a razão de refluxo, como R sobre D. Na maioria das vezes, essa razão de refluxo ela vai ser dada pelo enunciado, então a gente vai ter um dado numérico que ajuda nas nossas contas. Bom, pessoal, sempre é importante a gente ter uma análise crítica em relação aos resultados que a gente obtém. É sempre importante a gente lembrar que o D, que é nosso destilado, ele vai ser rico no produto volátil, então a fração mássica do produto volátil nessa corrente ela tem que ser superior. B vai ser rico no produto não volátil, que vai ser o outro produto que não está rico aqui em D, então o produto mais pesado ele tem que estar majoritariamente presente nessa corrente B, que é a corrente que sai pelo fundo. O calor do refervedor ele sempre vai ser maior do que o calor do condensador em módulo. E o sinal positivo para o calor do refervedor, como eu falei para vocês, que o calor está entrando nesse equipamento, e negativo para o calor do condensador, porque nesse equipamento há retirada de calor. Bom, pessoal, da aula sobre coluna de destilação de hoje era isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos e fiquem sempre à vontade para tirar dúvidas aqui nos comentários que o pessoal vai estar sempre respondendo. Muito obrigada pela atenção, até mais!